Shalom, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Bispo Anderson. Hoje eu vou falar de renovar a aliança, de voltar às igrejas, de que nós somos. Nesse vídeo eu vou falar de renovo, por assim dizer. Quem tiver uma Bíblia aí, eu peço que abra no 2 Reis, capítulo 23, de 1 a 12. Que diz o seguinte: Então o rei ordenou a todos os anciões de Juda e de Jerusalém se reunirem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Juda e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, desde o menor até o maior. Ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com toda a palavra dessa aliança que estava escrita naquele livro. E todo o povo apoiou essa aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias e os sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas de umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Juda estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judas e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e às plantas e a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Juda, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio dos seus irmãos. E também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moleque. Também tirou os cavalos que os reis de Juda tinham dedicado ao sol, e entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Meleque, e o camareiro que estava no recinto, e aos carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Maneses nos dois átrios da casa do Senhor. Esmiuçados tirou dali e lançou pó deles no ribeiro de Cedron. Eu, neste momento, vou interpretar a igreja como nós. Aqui nós vemos o povo Josias, como diz aqui no título, renovando a aliança com o Senhor. Muitas pessoas perderam a aliança com Deus. Muitas pessoas saíram da igreja. E quando eu me refiro à igreja, eu falo de nós mesmos, dos nossos corações. Muitas pessoas retiraram Deus do primeiro lugar, tiraram Deus do altar. Muitas pessoas colocaram Baal no altar onde era para estar Deus, no seu coração. E Baal eu vou pôr como coisas do mundo. Em vez da gente priorizar Deus, a gente priorizou série, por exemplo. Em vez de a gente priorizar Deus, ir na casa dele com mais frequência,
que a gente fez? A gente falou, não, tô muito cansado. Vou fazer outras coisas. Vou comer na mesa do mundo, por exemplo. Metáforas. Vou assistir uma série, um filme. Ou já que tá cansado e não ia na casa do Senhor, por que não leamos a Bíblia? Não oremos. Não cantamos louvores ao Senhor. Não fazemos algo que, segundo a Deus, é bom. Nós, hoje em dia, muitos crentes, e eu falo crentes, não os cristãos, tem diferença. Para quem não sabe, cristão é aquele que segue a Deus e todos os seus mandamentos. Crente é aquele que segue pastor político. Não gostou? Sai da frente, aqueles. Brincadeirinha, não sai não. Muitos crentes, até cristãos que viraram crentes, acabaram virando crentes por ter tirado o altar de Deus da sua casa, de Jerusalém. Jerusalém somos nós, a casa do Senhor é o nosso coração, a igreja do Senhor é o nosso coração. Nós, nesse dia, precisamos renovar a aliança com Deus. Hoje, no dia de hoje, precisamos restituir a nossa aliança com Deus. Precisamos retransformá-la, recriá-la novamente. Em vez da gente tirar o altar do Senhor para pôr o altar de Baal, a gente tira o altar de Baal para restituir o altar do Senhor, para restituir a nossa aliança com Deus, para voltar a priorizar as coisas que é de Deus. Precisamos tirar forças para fazer isso, tirar um tempo para fazer esse tipo de coisa. Muitas pessoas hoje em dia, você pode não ser essa pessoa, mas talvez a pessoa do seu lado, ou uma pessoa que você conhece pode ser, que deixou de priorizar a Deus. Deus vem antes de tudo. Felizmente, Ele vem antes de tudo. Priorize o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe acrescentarão. Temos que entender que, por mais que seja, é fácil, mas a gente gosta de dificultar as coisas, andar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus ele é estreito, ele não é largo. O caminho de Deus você passa assim por batalhas, dificuldades. Eu não digo que a gente tem que ser forte sempre, mas eu digo que a gente tem que pedir sempre forças a Ele. Se a gente for ver, muitas pessoas, como fala no versículo 9, mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio dos seus irmãos. O que vemos aqui são sacerdotes que não dão oferta ao Senhor, não seguem a Deus, mas eles comem coisas que são da tradição dos que são filhos do Senhor, que são de Israel, que são o povo de Deus. O que esse versículo está mostrando? Para nós instituirmos a aliança com o Senhor, para nós instituirmos a aliança com Deus, que nós perdemos, trocamos ela, precisamos destituir pessoas que fingem ser uma coisa que não são. Se você tem uma amizade daquela que diz que segue a Deus, essas coisas, mas você vê ela fofocando sempre, vê ela fazendo coisas que não são de agrado a Deus, que não vão edificar você em Deus, que se não são, você tem esse tipo de amizade, sai de perto. Porque elas dizem ser uma coisa, mas são outras. Elas fazem uma coisa que não corresponde ao que ela faz no secreto, no oculto. Porque é onde Deus mais vê a gente, onde Deus mais vê o nosso agir, é no oculto, é no secreto. Se eu falo que temos que parar de ver as coisas sérias, as coisas não. Eu tô falando que a gente tem que mudar a nossa prioridade. Temos que mudar a nossa prioridade.
Eu não tô falando que é pra gente parar de fazer certas coisas ou outras. Se for do desejo de Deus, não há muito o que fazer. Mas temos que mudar a prioridade. Temos que ver o que está sendo prioridade nas nossas vidas. Temos que restituir o altar do Senhor em nossos corações. Na igreja, em Jerusalém. Jerusalém somos nós, como eu disse no início. A igreja também. Somos templos do Espírito Santo. Não podemos priorizar coisas que são do mundo. Não podemos falar que nem o mundo fala. Não podemos andar que nem o mundo anda. Por mais que seja modinha, digamos assim, por mais que muitas pessoas façam isso, nossa, o que uma mãe diz que fala, nós não somos todo mundo. Isso é uma verdade. Nós, filhos de Deus, pessoas que andam segundo o Senhor, ao olhar dele, que estão nele, não somos todo mundo. Pelo contrário, somos filhos do Senhor, filhos de Deus. E sabe o que é o pior? Ou melhor, não sei. É que você, que destituiu o altar do Senhor por altar de Baal, você vive incomodado com isso. Você vive com esse pesar na sua mente. Você vive com isso na sua cabeça. Incomodando, falando, mas eu não, tem que seguir o Senhor, essas coisas. Isso pesa a consciência. Porque quando não fazemos algo que é bem aos olhos do Senhor, isso pesa no nosso coração, pesa na nossa consciência. Então, nós sabendo que estamos fazendo errado, por que continuamos? Vamos fazer o que é que é de agrado ao Senhor? Não digo que 24 horas ao dia a gente consegue fazer tudo certo, mas vamos dar o nosso 100%. Para entrar no céu tem que ser santo. Santo és o Senhor dos exércitos. Para chegar a alcançar a Deus, temos que restituir a nossa aliança com Ele, que uma vez foi perdida. Mas você vem e fala, mas Anderson, eu não me destituí a minha aliança, eu parei de ir na igreja um pouco, eu parei de louvar Ele, eu diminuí a minha oração, essas coisas, parei um pouco de ler a Bíblia, mas não, eu continuo falando com Deus de vez em quando eu tô ali orando. Mas você orava com a mesma frequência que antes? Você lia a Bíblia com a mesma frequência que antes? Você fazia as mesmas coisas que faz hoje com a mesma frequência que antes? Se a resposta for não, então sim, a sua aliança com Deus caiu por terra, substituída por Baal. Se foi isso que aconteceu, tratamos nós de recolocar o Senhor no seu devido lugar, no altar de devido. Não, ele não é alguém para se pôr numa caixinha. Mas o que eu estou dizendo aqui é que joguemos todas as ofertas que fazemos a Baal, tudo que recorre a Baal, tudo que se refere a Baal. E quando eu digo a Baal, não é a Baal, a Baal dessas coisas, como diz aqui na Bíblia. Eu digo a Baal, aquele que você trocou, aquela coisa que você colocou no lugar que era para estar Deus. Então tiramos Baal do nosso caminho e tudo que fazemos para ele. Vou usar exemplo de série, que é o que mais acontece. Vou pegar uma série aí qualquer, deixa eu ver, The Witcher. Você começou a assistir The Witcher, depois parou de ir na igreja, de fazer as coisas como fazia antes com Deus. Agora, em vez de você orar, ler a palavra, não, você está comprando posters do mesmo. Você está ouvindo música sobre, está jogando, lendo os livros dele. Parou de ler o que era primordial para ler o que não é. Você quer ter tempo com Deus,
Você quer que Deus ouça você? Então fazemos as coisas corretas. Correspondemos à vontade do Senhor. Tiramos as pessoas do nosso meio que agem de uma forma, mas são outras que nos irão influenciar para um caminho mau, que irão nos influenciar para um caminho sem vida, por um caminho de mágoas e tristezas. Porque um caminho que não é o caminho do Senhor é um caminho tortuoso. É bíblico. Está em Provérbios isso. Então tratamos nós de reerguer o altar que um dia derrubamos. Não digo para você parar de fazer algo que você gosta. Ou melhor, se essa coisa que você gosta tanto de fazer não vai te edificar em Deus, não vai te acrescentar no Senhor, não vai te levar a lugar algum, eu falo, pare sim. Pare. Sabe por quê? Porque de nada adianta seguirmos ao Senhor enquanto fazemos coisas que não correspondem ao caminho dele. Ah, mas antes eu gosto de assistir tal série, tal filme, fazer tal coisa. Dependendo do que você assiste ou do que você faz, é pecado contra o Senhor. É sim. Mas enquanto estamos em matéria, melhor dizendo, priorize primeiro o reino do Senhor e a justiça dele, e todas as outras coisas lhe acrescentarão a você. Você quer tanto assistir algo? Pede ao Senhor permissão antes, então. Oremos antes de tomar uma decisão, então. Fazemos coisas antes de fazer qualquer outra coisa. Oremos antes de qualquer outra coisa. Restituir a aliança com Deus, depois que transgredimos uma vez, não é fácil. Não é, eu admito. Porque depois, logo após que nós estabelecemos o altar, vamos passar por dificuldades novamente, provas atrás de provas, para sermos provados. E como nós transgredimos e destituímos a aliança com Deus, voltará pior. Mas Deus perdoa 490 vezes por dia. E todo dia a misericórdia do Senhor se renova. Então, cada vez que bateu meia-noite, zerou o contador. E acredite, não tem como chegar a 490. Porque se tivesse como, eu tenho certeza que Cristo não teria posto este 70 vezes 7. Mas eu tenho certeza que também, se você já bateu o seu limite num dia, no outro dia vai zerar. Então pede perdão no outro dia. Porque todo dia o Senhor está disposto a nos perdoar. Todo dia o Senhor está disposto a nos levantar. Todo dia o Senhor está disposto a nos dar forças. Então, se você destituiu o altar do Senhor porque você estava caído, porque você estava fraco, e não foi por coisas propositais ou porque você trocou a prioridade, ou melhor, você trocou a prioridade porque não foi algo proposital, mas era por causa de algo que estava acontecendo e culpou ele. Então eu falo, o Senhor está pronto para te dar forças novamente. O Senhor está pronto para te levantar novamente. O Senhor está pronto para te erguer novamente. Ele não só vai te ajudar a restituir o altar dele no seu coração, mas como te ajudará a caminhar desde aquela hora até a vinda de Cristo. Porque o Senhor nunca saiu do nosso lado, como também nunca saiu do lado de Cristo. Sabe o que isso significa? Que o tempo todo ele colheu suas lágrimas. O tempo todo ele ouviu suas orações. O tempo todo ele escutou seus gritos de aflito. O tempo todo ele te ouviu. Por mais que você ache que ele não tenha te ouvido ou correspondido a você, o que ele mais faz é te ouvir. Então, estabeleça o altar
de um Deus que ouve, que tem mãos para tocar, ouvidos para ouvir, olhos para olhar, pés para andar, não por algo que tem pés, mas não andam. Pelo contrário, tem que ser carregados pelos seus, que tem mãos, mas não sentem, que tem olhos, mas não veem, e que tem ouvidos, mas não ouvem. Troquemos para aquele que está disposto a nos ajudar e a nos ouvir. Erguemos a nossa aliança com Deus o mais rápido possível. Somos a igreja. Deus está com saudade de nós. Deus está com saudade de nos vermos novamente louvando Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo cada um de vocês que devem estar ouvindo esse vídeo antes ou depois dele ser lançado, que devem ver esse vídeo logo após. Em nome de Cristo Jesus, eu lhe dou força, eu lhe levanto, eu levo cura para sua casa. Mas logo após isso eu peço, dê ação de graças ao Senhor e restitua o teu altar com Ele, porque Ele é santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe grandemente e imensuravelmente cada pessoa que deve ter ouvido esse vídeo quando ele foi lançado. Espero realmente do fundo do meu coração que essa palavra edifique a vida de vocês. Em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E boa noite.